a maioria das startups não passa da fase de ideação. Quando chega no Vale da Morte das startups, que nós chamamos que é a fase de validação do projeto, ela acaba por ali. Então, é fundamental, e esse é o nosso trabalho como Venture Builder, analisar os projetos. A primeira coisa que eu avalio é quem é a pessoa. Né? O cara está procurando um salário, né? Porque tem que dizer, não, eu quero entrar na aceleração, porque daí se tiver um salário para poder trabalhar só nisso aqui, eu falei, opa, parou. O cara não está pronto para o negócio. Ele quer um emprego, né? Ele quer um emprego, né? Ele quer comprar o emprego dele. Ele quer um investimento. Ah, não, eu estou precisando aqui de 100 mil. Para quanto vale o teu carro? Ah, vale 70. Eu falei, já vendeu o teu carro para colocar no negócio? Não, não posso vender meu carro. Eu falei, rasgar o dinheiro dos outros é fácil, né? Se você não está disposto a rasgar o seu, meu amigo, né? Então, você tem que avaliar quem está no jogo. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Jimmy, ou correria hoje. Como é que estamos hoje? Correria, muito bem. A gente tá, na verdade, a gente tá tranquilo hoje. Hoje eu tô pilhado, cara. Tá pilhado, cara? Muita coisa acontecendo. É a falta do low carb, comer um doce hoje de manhã. Daí... Pois é, nada. Eu tô rei de doce ontem. Comi um brownie. Meu Deus. Que isso, hein, Ferrari? Minha filha me empurrou. Mas é isso aí. Começando mais um dia aqui de grandes conversas, conversar com alguns empreendedores hoje. Sempre histórias legais, né? Histórias muito legais. E a gente tá recebendo convidados indicados pelo Lead hoje, nosso parceiro aqui de primeira hora. Turma de Joinville, parece. Mas é legal a gente ter esse acesso, né? Na realidade, o processo de inovação acontece no Brasil todo, mas a energia que a gente tem aqui em toda Santa Catarina é enorme. Sem dúvida. E a gente vai conhecer um pouquinho mais de um outro ecossistema agora. Vamos lá? Bora. Hoje a gente está recebendo aqui para um papo Maicon Marcos, CEO do SB Group, uma empresa que tem um início no mercado financeiro e teve o foco desde o princípio em fornecer instrumentos de educação, ferramentas através da educação para o seu ecossistema, para as pessoas que estão envolvidas nesse negócio. E mais recentemente criou o SB Hub, uma Venture Builder que reúne startups que querem construir uma inovação, serem aceleradas, sob aí o comando do Giovanni Wagner Giovanni, que é o CEO dessa operação. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Jim. Obrigado, Ferrari. É um prazer receber vocês. Muito, muito bom conhecer um pouquinho mais dessa história. Bom dia, obrigado aí também. Michael, queria começar com um gancho, assim, que você falou que começou a empreender tarde, entre aspas, né? Você foi CLT até os 30 anos, assim, verdade, como é que foi isso? É interessante, né? O Jimmy reclama aqui porque ele nunca teve uma carteira de motor de trabalho. Nunca tive. Foi emancipado com 17, abri CNPJ e nunca tive carteira de trabalho. Sorte é sua. Pois é, né? Mas não é tão fácil assim, né? Não, tem seus desafios, né? É gratificante. Muitas vezes eu olhei para amigos CLT e falei, será que tá melhor lá, né? É verdade. Tem uma certa segurança, tem uma certa comodidade nisso, né? Mas, na verdade, eu sempre tive um anseio, sempre tive um desejo, mas vim de uma educação muito humilde, né? Eu já fui contínuo, entregador carregador de malas, né? Em hotel, já fui escovador de caranguejo. Caramba, então, escovador de caranguejo? Como é que funciona isso, cara? Meu primeiro emprego, aos 12 anos, eu trabalhava, né? Trabalho desde os 9 como servente pedreiro, né? Mas aos 12 anos eu trabalhava no Barbante, a casa do caranguejo gigante. Sério, cara? E aí escovava os caranguejos para ir para a panela, né? Pegava o caranguejo vivo ali no tanque, escovava para poder ir para a panela. Lá em Joinville. Ah, lá em Joinville? Chama Barbante, a casa do caranguejo gigante. Ela ainda existe até hoje. Lá, um dia lá rever esse lugar, né? Mas vim de uma mentalidade de CLT, vim de uma mentalidade de emprego, né? Onde o pai e a mãe diz, estuda, meu filho, para arrumar um bom emprego, né? Para se aposentar bem. E depois dos 30 anos é que eu tive acesso, né? Fiz um primeiro curso de liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz, e aquilo abriu, expandiu a minha mente. E nunca ninguém tinha me dito que eu podia fazer diferente. Nunca ninguém tinha me trazido... Mas tu estudasse, fizesse uma faculdade? Rapaz, primeiro e segundo grau foi Mobral, né? Olha lá, assim, aquele esforço para terminar primeiro e segundo grau. Minha mãe se esforçou muito para que eu terminasse, né? Dei muito trabalho para estudar. E fui estudar depois de casado. Depois de casado que eu terminei meu segundo, né, o ensino médio... E aí fui fazer faculdade, fazer técnico. Tu tinha um sentimento que tu estava perdendo tempo fazendo aquilo, ou que talvez não te acrescentava, ou só não te interessava mesmo? Na verdade, na educação, eu acho que eu era um aluno mal compreendido, né? Todo ano minha mãe era convidada a procurar um novo colégio para mim, né? Tu era convidado a se retirar. Eu era convidado a me retirar. Eu acho que não era compreendido, acho que não tinha esse conhecimento de TDAH, né? Que se tem hoje, então era muito difícil para mim na escola. Eu não conseguia me concentrar, eu não tinha atenção nos estudos, enfim, né?
E não desenvolvi. Depois dos 23 anos, quando nasceu meu primeiro filho, eu pensei, cara, que futuro que eu vou dar para esse menino? Aí, né, foi uma virada de chave. Mas sempre pensando em CLT, sempre gostei da área de educação, pensando em dar aula. Um emprego melhor. Exato. E fosse para a área financeira, então? Não, nada a ver. Primeiro eu fiz tecnólogo em mecânica, né? Eu trabalhava numa indústria, a Embraco, em Joinville. Que é referência, né? Referência, de compressores. Né? Linha de produção mesmo, e aí tinha bolsa de 40%, né? Aí me permitia pagar um tecnólogo ali aos trancos e barrancos, mas me permitia pagar um tecnólogo. Mas quando eu cheguei a um ano de estudo, eu vi que não era isso que eu queria e fui para a área da saúde. Nada a ver, né? Nada a ver com aquilo. Fui para a área de saúde, me formei técnico de enfermagem, aí passei em concurso público e aí comecei a deslanchar, mas sempre como CLT, né? E aí a vida foi melhorando um pouco, foi vendo novos horizontes. Exato, exato. Mas a informação do empreendedorismo eu achei que não estava acessível para mim, né? E quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, caramba, por que isso não está na escola? Por que isso não vem desde cedo, não vem de base? A gente não aprende a empreender, a gente não aprende, né? Visse alguma referência sobre empreendedorismo? Tipo, olhasse algum empreendedor, alguma coisa, algum empresário, dizesse como, bacana, como é que ele conseguiu chegar lá? Não, eu não tinha acesso, não tinha essa visão. Ou a minha mente não estava preparada para ver esse tipo de coisa, né? Não focava nisso. Não focava nisso. E em que momento tu tomou decisão? Vou sair do meu emprego, vou sair do concurso público, vou abrir um negócio? Como é que tu fez essa transição? Foi interessante, eu me tornei um ótimo profissional da saúde, né? Eu comecei a me destacar, eu gostava muito de estudar aquilo, era apaixonado, principalmente pela área de urgência e emergência. E aí eu comecei a dar aula em cursos de urgência e emergência, né? Ensinando outras pessoas a trabalhar em ambulância. Aí foi onde nasceu o primeiro empreendimento, né? Eu abri uma escola para ensinar pessoas a trabalhar em ambulância. Então, formei mais de 2.500 alunos em Joinville e região, com o foco de atendimento pré-hospitalar. Caramba, cara, eu tenho muitas perguntas sobre ambulância. eu ia entrar numa outra seara, porque na realidade é uma coisa que eu sempre gosto de conversar, é sobre a questão do, como é que é a gente fala do conhecimento tácito, no conhecimento tácito prático, conhecimento, como é que é, digamos, de livros, materiais, coisa assim, e o conhecimento de pessoas, a parte de chegar e lidar com pessoas. Pelo que entendimento, tu tentavas pegar o prático e como é que é, o lidar com pessoas, é o lado que tu estavas curtindo, vamos dizer assim, na tua vida? Eu tinha um desejo de ajudar o ser humano, né? Eu vim de uma formação cristã, então aquela coisa de cuidar do Cristo na pessoa do doente, né? Sim. Então aquilo era muito forte para mim, o salvar vidas. E fazia com muito amor, com muita paixão, né? Mas o conhecimento que foi chegando a mim sempre pela necessidade, porque eu abri a escola, eu era um ótimo profissional de saúde, mas não entendia nada de contabilidade, de gestão, de administração, e aí foi um caos, né? Sim. Um caos, porque eu não sabia fazer gestão daquilo. Aí fiz administração de empresas, depois fiz uma pós em urgência e emergência, aí começou a caminhar, né? Mas foi sempre pela necessidade. Mas é engraçado, né? Você falou que, digamos, teve dificuldade de ficar calmo dentro de um colégio, só que você não via a necessidade daquele aprendizado. E ao contrário, quando você chegou e viu que percebeu a necessidade, é aí que teoricamente você chegou e ficou focado no processo de aprendizado. É uma interessante percepção. Pois é, e de certa forma eu acho que um grande erro que a gente tem no processo de educação é exatamente isso, né? Do fato de não encontrar de repente a necessidade da pessoa de fazer aquele aprendizado. O motivo, o propósito disso. E sabe o que é interessante? É que o nosso sistema educacional ele é da década de 50, da Revolução Industrial. Ele foi criado para formar trabalhadores para fábricas. Na época as pessoas tinham sua bodeguinha, plantavam e vendiam, as pessoas empreendiam, mas o sistema educacional foi criado para formar empregados. Sim, até hoje, assim, claro, já foi muito pior, mas você pega mesmo um curso de administração, ele não te ensina a ser empresário. Perfeito. Ou empreendedor. Ele te ensina a ser um bom executivo de empresa, digamos assim, né? A minha cadeira de empreendedorismo foi 1 ano de cadeira de empreendedorismo, 1 aula por semana. Sim. Então é absurdo, é difícil. Né? Ô, Wagner, você sempre empreendeu desde o começo da tua vida? Não. Foi CLT? Também comecei no início da minha carreira, a minha formação é em gestão, em administração, e também sempre tive esse propósito de contribuir, de ajudar as pessoas, né? Eu lembro... Na minha graduação, no primeiro ano, a gente fez um mecanismo para arrecadar dinheiro, para vender CD que a gente gravava, fazer uma rifa. No primeiro ano a gente já estava empreendendo, pô. Já estava empreendendo, mais CD ou menos. pirata não. Vale tudo. Eu criei um jornal no colégio na época, então vale tudo. Era para que eu gostava assim que as pessoas tinham uma referência. Wagner, como é que eu faço? Pô, daí eu podia ajudar e ensinar, né? Então era muito nesse sentido de ser procurado para orientar as pessoas.
Tanto é que no segundo ano, como a gente já tinha arrecadado dinheiro para nossa formatura, no final do quarto ano, no primeiro ano a gente já tinha feito, né? Aí a gente foi ensinar todas as outras turmas de como fazer, de como montar, de como vender um CD, essas coisas todas, né? E não foi diferente depois na pós, né? E aí eu sempre coloquei alguns objetivos e sonhos na minha vida, né? Eu gostaria de fazer a pós, eu gostaria de dar aula, daí eu fui fazer uma pós-graduação, que foi um MBA empresarial. Comecei a dar aula, eu gostaria de atuar na área de gestão de uma empresa, então no primeiro, segundo ano de trabalho eu já era o executivo gerente responsável, aí trabalhei como executivo durante 4 empresas, na verdade, quase 10 anos. Legal. Bem interessante, mas assim... Sempre no mesmo nicho ou empresas na área industrial. Na área industrial. Era empresas de 80, 100 pessoas, e eu conseguia melhorar o processo, aumentar faturamento, enfim, resolver implementar todas aquelas metodologias de administração na organização. Mas aí eu tinha um outro sonho que era de ser consultor empresarial, porque eu ficava limitado a ter várias outras alternativas e soluções de inovação, mas voltadas só para a empresa, para o cliente, né? E às vezes eu queria fazer coisa diferente. O dono da empresa, que normalmente não... Eu era um executivo, mas não era o dono, né? Exato. Ou os sócios. Tu tinha um teto ali. O conselho não queria e tal. Então, isso sempre foi, muitas vezes, tendo as barreiras, que muitas vezes o empreendedor não quer crescer tanto. Como executivo dentro da empresa, está limitado do poder de decisão. Exatamente. Com base no quem está querendo empreender. Exatamente. Exatamente. Então, 2011, 2012, eu tive a oportunidade de atuar e começar como consultoria. E aí, só que consultor é pior ainda, né? Porque tu só pode dar pitaco, não pode nem tá participar da brincadeira. Mais ou menos. Mas a responsa não é tua também, pelo menos, né? Não é tão tua. Mas o fator de ser consultor e ter a maestria, né? De ter essa habilidade com pessoas, sempre pensando que a gente precisa de ferramentas de gestão, sim, né? Mas se eu não treinar as pessoas, não desenvolver elas para executar, não adianta nada, né? Eu vou lá, ajudo a melhorar o processo, a hora que eu viro atrás ali, vou embora, não acontece mais. Então, eu trabalho muito essa questão de formar as pessoas para que a gente melhore os processos, melhore o trabalho e consiga uma eficiência e um resultado diferenciado. Nesse lado de consultoria, né, eu sempre senti que é meio que um processo de enxugar gelo, assim, né? Chega uma hora que tu começa a olhar isso, porque em alguns projetos você consegue provocar uma transformação no empreendedor, na empresa, e fazer aquilo funcionar, mas em outros tu passa muito tempo tentando convencer a pessoa que é aquilo que ela tem que seguir, né? Como é que é lidar com isso? A gente sempre trabalha na consultoria a questão do engajamento das pessoas, né? Então, se você inicialmente já trabalha essa questão de formação, de trazer um benchmark mundial, em alguns casos que eu tinha muita dificuldade, a gente chama de choque de gestão. A gente levava ela numa realidade que ela não conhece, né? Na área industrial, na área da saúde, né? Então, a gente foi lá numa empresa e em um ano a gente recuperou, né, 6 pontos percentuais do EBITDA de uma organização da saúde que tem 20 anos. Tem que dar uma chacoalhada no cara, um tapa na cara para ele... Tem que dar um tapa na cara. Não Mas adianta. como é que seria o tapa na cara? Chegar e mostrar levar para outro lugar. Ó, hoje, amanhã, né, ou normalmente nem avisa e tal, tu vai fazer uma coisa diferente e leva essa pessoa ou essa equipe numa realidade que ela não conhece. Tipo uma outra empresa? Uma outra empresa, ou apresenta algumas soluções, né? Tem um vídeo de um prédio de 30 andares. Coloca aí no YouTube que vocês vão ver na China um prédio de 30 andares. Eu normalmente pergunto, né? No Brasil, quanto tempo um hotel com tudo instalado dentro desse hotel, um prédio de 30 andares levaria para ser construído no Brasil? Sim, bastante tempo. Bastante tempo. A China... 3 anos, 2 anos, 3 anos. A China fez um projeto em 2014 ou 11, isso, há muito tempo. Pré-montado em 360 horas, 15 dias. Nossa, tá brincando comigo. Gravado. A nossa experiência prática aqui é que a gente leva de cerca de dois pavimentos no máximo por mês. Então. Porque a gente usa concreto armado para fazer aquele negócio crescer. Exatamente, porque a gente não tem conhecimento. Mas assim, se alguém dissesse para você, Ferrari e Jimmy, vamos construir um prédio em 15 dias, de 30 andares, vocês iam dizer o quê? Impossível. Nem começa. Impossível, mas tem gente que fez. Então, ou seja,
com conhecimento, com técnica e a ferramenta correta. E com muito trabalho, que foi 315 dias, mas foi 24 horas de trabalho dos caras, né? Mas mesmo assim, é fora do comum. Mas a capacidade também de coordenar o que cada um tem que fazer, né? Mas assim, e isso é a minha provocação, é para qualquer coisa, o podcast de vocês aqui, sei lá, que não pode ser algo mundial, pode. Sim, Vocês sem dúvida. podem pensar em uma coisa inovadora que ninguém pensou ainda, Claro. né? Mas é fazer as conexões corretas e desenvolver elas para que você faça algo disruptivo. E a gente tem uma capacidade, eu vejo assim, né? Gravei um podcast com um colega, um amigo da área de educação há pouco tempo, e ele falou: se tu pudesse dar um recado para as pessoas, o que você daria? E aí eu olhei para ele, que é o Fernando Novaes, eu falei, cara, eu vejo muito potencial que muitas vezes as pessoas nem enxergam. Né, o potencial que talvez... A gente acabou de se conhecer aqui, né? Sim. Mas o Maicon, né, a história que ele contou, né, e o potencial que a gente tá junto, que a gente tá traçando, eu acredito que a gente vai transformar Joinville, vai transformar Santa Catarina, e a gente vai ser uma grande referência. Tem que ter Mas essa... e não é difícil. É só a gente fazer o trabalho correto, colocar aquilo que a gente aprendeu em prática, né? Sim. Não tem milagre. E também... E continuar aprendendo, E né? continuar aprendendo. Eu ia comentar sobre isso. Porque o Michael comenta que as escolas não... Mas ele dá um livro por semana para nós, né? Sim, E sim. a gente corre atrás e ele lê o livro em 2 dias, acho que no final de semana. Tu lê bastante, Michael? Leio. Eu tenho uma meta de 50 livros por ano. Todo mês ele tem alguma imersão que ele fica ou uma semana ou um final de semana inteiro estudando, cara. Então, para nós, ele é o CEO da SB Group, mas, cara, é a referência de transformação e educação e de que a gente precisa se renovar a cada Mas eu dia, entendo cara. eu entendo ele, assim, mas aquele negócio de chegar e toda vez que descobrir uma coisa diferente, assim, tem uma oportunidade interessante pra gente trabalhar. que mergulhar. Aí chegar e compartilhar e compartilhar, também, né? E Como é que a desenvolver pessoa- e provocar a gente, o pessoal, né? o pessoal que não gosta, de vez em quando eu mando uns videozinhos, coisa pra eles aqui, eles ficam bravos comigo, porque eu fico, pô, de novo, mexendo nessas coisas todas. Mas sabe o que é interessante? Eu acho assim tão providencial. Parece que sempre eu leio o que eu preciso ler naquele dia. O universo ajuda, né, cara? Sabe? O universo ajuda. É um negócio assim incrível, né? Eu terminei de ler agora. Eu leio todo ano Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill, né? Tem 3 livros que eu leio todo ano: 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Esse livro transformou minha vida, né? O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que é sobre programação neurolinguística, que eu sou apaixonado. Como é que é o nome do livro desse aí? Esse eu tenho que pegar. Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Eu já ouvi falar dele, mas eu não peguei esse Tony livro ainda. Robbins, né? A referência em Não, programação eu neurolinguística. falo dele aqui nos outros podcasts, eu falo dele, coisa parecida, mas eu vi muito vídeo dele, mas livro eu não peguei nenhum dele, não. Não, eu li todos os livros dele, até acho que ele escreveu pouco, ele poderia escrever mais, escreveu 4 livros, né? E estudo Jim Collins, né, que é referência em gestão e administração. Então tem livros que não adianta você dizer, eu já li. Napoleon meu Hill é amigo, engraçado, você já né? consegue aplicar tudo que está ali? Napoleon Exato. Hill é engraçado, né? Porque o pessoal fala muito que ele é um charlatão, que é não sei o quê, mas é, pô, engraçado esse impacto que ele provoca nas pessoas, na Cara, transformação. ele é o precursor da ciência do sucesso. Sim. Ele criou, em 1939, ele passou 25 anos estudando pessoas bem-sucedidas. Naquela época, ou você nascia nobre ou você nascia pobre. Você não tinha escolha. E as pessoas tinham aquela ideia de que a riqueza era um negócio nato. Eu nasci para ser rico ou eu nasci para ser pobre. E ele veio, fez a ciência do sucesso. Ele provou que existe um padrão comportamental e mental que provoca a riqueza. Ou que provoca a pobreza. Uhum. Sim. Né? Que está relacionado um pouco ao PNL também, né? Que a gente fala, né? Totalmente. Ele é o precursor. Tudo começou a partir dele. Claro que ele se baseou muito nos ensaios de Ralph Waldo Emerson, né? Filósofo. Ele se baseou muito nos ensaios dele. Mas foi uma criação, né? E tem aquela da entrevista lá da... Tem um... Mais Esperto que o Diabo, tá Isso, falando? É bacana esse livro. Porque Nossa, cara, ele constrói uma figura de nós mesmos, né? O lado negativo de nós mesmos sobre as coisas da vida. Aquilo parece Matrix, né? Ele chega e Sim. começa a mostrar como é que a gente, por dentro, assim. É sensacional, é sensacional. As conspirações, né? Como é que o Wagner falou que você às vezes se fecha um final de semana inteiro para estudar e tal, por mês, mas no dia a dia, você lê bastante, como é que é a tua rotina de leitura? Como é que você organiza tocar um negócio que é desafiador pra caramba e ter esse tempo de... Eu preciso acordar cedo, né? Então eu acordo às 5h30. Precisa ou acorda cedo? É normal, né? Sim, mas não, mas que biologicamente isso ou tu bota despertador? Biologicamente, eu acordo às 5h30 da manhã, faço minha atividade física, aí volto, tenho 1 hora de estudo, né? Geralmente, pedalando ali, eu faço 1 hora de leitura ou assisto algum curso, né? Então alimenta a minha mente.
preparo, a minha agenda geralmente já fica preparada. Tu é o primeiro a 2, acordar em 3 casa, dias. não? Hã? Tu é o primeiro a acordar em casa? Sempre. Não fica, o pessoal não fica bravo, tu fica fazendo zoeira na casa. Não, eu procuro não fazer barulho. Mas foi inclusive um desafio no casamento, porque minha esposa é extremamente noturna, gosta de dormir tarde, acordar tarde, e eu gosto de acordar muito cedo. Aí eu fico, quando eu acordo às 5 da manhã, eu fico assim, não posso fazer barulho, não posso mexer, não posso sei o que, vou acordar todo mundo em casa, não sei o que, dá uma agonia. Não, eu dou uma cuidadinha, assim, mas eu sou obrigado, eu preciso desse ritual antes de começar meu Aí tu dia. estuda, daí quando é 7 horas ali, 7, 8, tu já tá... 7h30, 8 horas da manhã eu tô pronto, né? Uhum. Já fiz minha leitura, já meditei, eu fiz minha oração, já fiz atividade física e aí tô pronto para começar O meu que dia. tu faz de atividade física? Musculação e uma pedaladinha. Pedaladinha, legal. Show de bola. Não, é importante isso, porque a gente gosta de passar esses comportamentos, esses hábitos, porque às vezes as pessoas têm uma noção de que é impossível conciliar as coisas, né? E eu sempre digo que quando a gente acha que está exercendo o nosso potencial máximo, que está no limite, a gente está muito longe de expandir, né? Está muito longe do potencial de expansão que a gente tem. Sempre descobre um jeito de organizar melhor. Sim, uma das coisas que assim, eu sempre procuro reforçar, né, quando dou aula, quando dou alguma palestra, é a crença. Porque uma das coisas que mais me sabotou a vida toda foi o não acreditar no meu potencial. É uma das coisas que mais me sabotou a vida toda, né? Me chamou a atenção uma frase que eu vi falando sobre isso, né? Falando tipo assim, se você acha que não consegue ou você acha que consegue, você está certo em qualquer uma das afirmações. Henry Ford disse isso, né? Se você acha que pode, se você acha que não pode, das duas maneiras você está certo. Que loucura, né? E é real, cara, é real, porque eu vejo como a falta de acreditar no meu potencial me sabotou. E isso é muito de um padrão, principalmente da tua criação. Né? O que você ouviu na tua infância? O que você ouviu na tua primeira infância? Se o papai e a mamãe estavam dizendo lá que você era bonito, que você é especial, que você é inteligente, que tem orgulho de você, foi construído uma maneira de acreditar no teu potencial, foi plantado. Né? Agora, se você ouviu que você não era bom, que você era sapeca ou arteiro, que você não era uma boa criança, ou você só incomoda, ou piores, né, pais aí mais tóxicos que dizem que você nunca vai ser nada na vida, você não presta para nada. Cara, a tua crença foi construída daquele jeito. Então, isso pode determinar o curso da vida de uma pessoa. Eu gosto muito de uma psicóloga argentina, Laura Gutman. Ela escreveu O Poder do Discurso Materno. E é assustador você ler o livro. Porque você vê que você é exatamente o discurso da sua mãe na sua infância. Legal, como é um livro? O poder, ela tem vários livros, Poder né? do Discurso Materno. O Poder do Discurso Materno. Como é que é o nome dela? Laura Gutman. Legal. É brasileira, não? Não, Argentina. Argentina. Uma psicóloga A gente vai fazer todas essas dicas de leitura aqui, Dudu. A gente tem que fazer corte de tudo isso. É que eu fico agoniado, que às vezes eu vejo o pessoal falando referência a livros, aí eu fico tentando assim, eu não entendi muito bem como é que é o nome da pessoa, eu não sei o quê, por isso que eu peço para repetir. Fica lá no chat GPT. Livro que fala sobre o poder da... Ô, Michael, mas é legal você dizer isso, esse discurso materno, como você foi construído na tua infância, e eu acho que tem os dois lados, né? Talvez uma pessoa que tenha sido construída com o mindset de não acreditar em si, tem uma dificuldade enorme de conseguir construir algo de impacto na vida, de construir essa crença em si mesmo. E do outro lado, a pessoa que foi sempre estimulada e sempre reconhecida, ao longo da vida também pode sofrer com falta de reconhecimento. Com não estar sendo elogiada pelo mundo. Assim, né? Pô, eu tô fazendo algo tão legal e ninguém tá me devolvendo feedback, me reconhecendo isso. Claro, nós somos as somas das nossas experiências positivas e negativas, né? E muitas vezes também as pancadas da vida te tornaram quem você é. Claro. Né? Mas a gente faz esse discurso, né? Que o ferro, né? O ouro se forja no fogo. A gente faz esse diamante discurso, é na pressão. É na pressão mesmo. Claro, tudo isso faz parte da vida. Mas essa fase inicial da sua vida, de você ser amado, ser cuidado, ser respeitado, validado, ela é fundamental para o teu desenvolvimento. Deixa eu fazer um gancho aqui. Ele falou a respeito da questão de chegar e transformar as empresas através de uma consultoria. E a gente está falando sobre a questão do poder das palavras, né? A palavra que você fala para você mesmo, a palavra que os outros falam para você mesmo. Como é que você faz um hack numa empresa para fazer uma transformação que o consultor está buscando, cara? Eu vejo muito essa questão de trazer referências externas.
Porque se você ficar limitado só no processo que a empresa faz, que normalmente eu estou há 50 anos fazendo, e eu acho que não e aí quando a gente fala empresa, é as pessoas, né? Uhum. Então, a gente tem que provocar as pessoas a pensar fora, né? Ter Mas que é, mas- mexer fora mas da a mesma- caixa eu e fico tudo mais, imaginando que e deve se ter desafiar, né? Imagino que deve ter funcionários por exemplo, dessa empresa falando assim, mas o chefe não vai deixar, eu não vou conseguir fazer, tipo, é muito difícil. Mas eu vou... Mas o cara se sabota dentro da empresa. Ele não, Sim. mas que é o lado intraempreendedor dele, muitas vezes ele tá, digamos, frio, ninguém esquentou ele, né? Não tinha ninguém chegando e cultivando isso na pessoa. Mas assim, são coisas, é até engraçado, né, talvez falar isso, mas a gente utiliza muitas vezes de dinâmicas, né, com atividades. Na consultoria ali, a gente provocou o pessoal com algumas dinâmicas. Tem uma que é os 9 pontos e 4 retas, não sei se vocês já viram. Sim, Cara, sim. a galera lá se bateu. É difícil, ninguém consegue fazer, né? É muito difícil, a gente dá só 2 minutos. Então são coisas muito básicas que facilmente tu percebe que tu não é criativo, que tu não está pensando fora da caixa, que tu precisa mudar, e isso é muito complicado. Eu fui convidado para ser o líder do Dia Mundial da Criatividade, do World Creativity Day. Foi um brasileiro, mas, cara, é algo reconhecido pela ONU, é global e é um evento que cresce a cada ano, né? Só que quando eu fui convidado, eu falei, cara, eu sou um consultor, eu sou né, um empreendedor e tal, mas eu não sou o exemplo da criatividade, eu tive que trabalhar na minha cabeça, né? E aí, o que aconteceu? 2020, eu era líder, né, do Dia Mundial da Criatividade. Comecei 6 meses antes, me preparando, vem a pandemia dia 9 de março, acho que dia 1º de março, e era dia 21 de abril, que é o dia reconhecido pela ONU. Eu fiquei uma semana avaliando, porque, cara, tinha muita gente morrendo. E como é que eu ia trabalhar a criatividade, inspirar as pessoas que nós somos inspiradores, ser o líder da cidade de Joinville, né, no programa global, e até o final da semana, o Lucas Foster, né, fez ele falou, cara, não sei o que fazer, se vocês conseguirem, porque era um evento presencial, e agora como é que a gente ia fazer online? Eu tinha 33 inspiradores já cadastrados, com as suas atividades, com tudo já montado para fazer. E ele no final, na quinta-feira ou sexta-feira daquela semana que foi anunciado, ele disse assim, gente, estou fazendo essa reunião, eu falei para a Unesco que a gente não vai desistir, tem gente morrendo, eu tenho familiares que estão com problema, o meu coração está quebrado, eu estou triste e abatido, mas eu não vou desistir, eu não vou deixar de fazer. Quem vem comigo? Cara, não teve um dos líderes, e a gente teve inspiradores que faleceram, né, naqueles meses, né? E eu fiz. Dos 33, só 2 que eu não consegui efetivar a atividade, a gente conseguiu transformar tudo em online e fizemos. E eu sou uma referência de criatividade hoje, mas eu tive que trabalhar e me desenvolver para isso também. Claro. E cada dia a gente percebe que é um desafio de querer fazer diferente, de querer transformar, mas precisa de pessoas, claro que pode acontecer de alguém dentro da organização e tal, e nós, por sermos consultores, é muito fácil a gente dizer, cara, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão, cadê a questão do atendimento ao cliente? Ah, mas nós não, então me prova, me mostra, onde que tá e tal. Então, rapidamente tu percebe que precisa melhorar um monte de coisa dentro da organização, e isso gera transformação. Né? Então, eu lembro de vários processos que hoje a Smart tem, porque foram conversas que a gente teve, e a gente não precisou dizer, tá errado, não, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver quantos concorrentes tem aqui em Joinville. Cara, a gente se assustou com a quantidade de 197 escritórios presenciais que tem em Joinville que trabalham, né, com a parte financeira lá na cidade, sem contar bancos e cooperativas. Então, são informações que a gente traz, né, de análise de mercado, de benchmarkings, que fazem com que a gente pense, poxa, a gente está fazendo aqui, mas a gente precisa melhorar muito mais. Né? Claro. Mas ainda contribuindo com a pergunta do Ferrari, essa questão também, essa visão externa do Wagner de trazer algo novo para a empresa é interessante, mas é importante, eu gosto de trazer a parte de programação mental mesmo, né, do empreendedor. Porque foi feita uma pesquisa com alunos e foi muito interessante. Foi dito assim para um professor, essa turma aqui é uma turma de superdotados, você vai cuidar, o QI deles é altíssimo e nada, eram crianças normais. Sim. O QI deles é altíssimo e você vai ter um trabalho especial com essa turma aqui e tal. Quando foi dado esse overview diferente para o professor, ele tratou aquelas crianças como crianças todas acima da média, a turma toda fechou o ano muito acima da média. Tu vê, né, cara?
o olhar do professor sobre os seus alunos mudou completamente o resultado deles. Então, o olhar do empreendedor também sobre a sua equipe, sobre quem está com ele, muda tudo. Pois De novo, Henry Ford, né? Você pode acreditar no que você, nas Mas suas coisas você tá certo. Né? E que é legal esse lado, né, de você chegar e tentar reconhecer do potencial que a pessoa tem, né? Você chegar e fazer uma transformação, dizer que a pessoa tem um QI alto, de certa forma está dizendo para a pessoa olha só o potencial que ele tem e você tem que cuidar disso, né? Tem que chegar e tratar como se fosse uma horta que tem que ser cultivada. E é muito doido porque a gente muitas vezes fica tentando fazer lá no funcionário, está trabalhando para ti, e fala assim, tá fazendo errado, corrija esse negócio, tenta de outra maneira porque esse negócio aqui não tem como dar certo. Exato. E tem um estudo da linha de Lousada que fala, inclusive, sobre elogio e correções de funcionários no trabalho e sobre a produtividade deles. Então, está comprovado cientificamente que para cada 7 interações positivas com o colaborador, você tem que ter uma negativa. O que foi estudado? Não pode ser 100%... Se você só elogia, o desempenho cai. Se você só corrige, o desempenho cai. Então, foi feito um estudo. Então, a cada 7 interações positivas, gostei disso. Que bonita camisa. Pode ser simples. E aí, Wagner, tudo bem? É uma interação positiva. Mas você tem que dizer, Wagner, cadê isso aqui? E, por que isso aqui não está feito? Tem que ter os dois. Só que esse contato, essa visão do empreendedor que o seu grupo, a sua equipe pode cada vez mais é fundamental. E outro lado que eu fico pensando é a narrativa do herói, né? Tipo, fabricar referência heróica, digamos. Você ser um líder que, teoricamente, parece que consegue enfrentar o mundo sozinho, né? E você chega e traz as pessoas junto para jogar junto contigo nesse desafio. O teu exemplo que você passou é exatamente isso, né? Você construiu uma narrativa heróica pessoal para poder chegar e usar como referência para construir as pessoas, que é também uma forma de puxar as pessoas. Sim, exatamente. A gente chama, né, com o World Creativity Day, tem o Bora Fazer do Fernando Seabra também, que a gente está como embaixador, e vários outros movimentos que eu percebo que Joinville ali, no próprio World Creativity Day, ela foi destaque no primeiro ano, foi destaque no segundo ano, e agora foi convidada para fazer no sul do país o primeiro festival da criatividade, né? Então a gente vai ser referência aqui em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na edição de 2024. E o fato não é que o líder é o cara que fez tudo acontecer. Não, ao contrário, né? A gente faz as conexões. E as conexões, né? E o aprendizado, né? A gente estava falando sobre educação também, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com a educação aqui no Brasil também, trazendo os modelos de Stanford e também olhando para a Finlândia, né? Que trabalha com todos esses conceitos, né? A primeira questão, que é o engajamento, é o fato de que se o pessoal vai chegar, cara, tem um presentinho, tem um bombom, tem Sim. Nas empresas que eu precisava fazer essa transformação, todas elas que eu fui ou fazer uma palestra ou fazer uma consultoria, a primeira coisa que eu pedia, eu falava para o gestor, para a empresa, escreva uma carta para o teu colaborador. Escreve aí uma carta. Escreve uma carta inspirada. Não sei, quer alguns exemplos? Te dou aqui alguns exemplos. Mas eu quero que você escreva e quando eles chegarem, eles vão ter uma carta do dono da empresa. Então, tinha um bombom e uma carta do dono. Daí a primeira coisa, gente, sejam bem-vindos, vocês têm uma cartinha do dono da empresa para vocês. É o que ele pensa, que ele quer trazer de propósito. Diferente da missão, visão e valores. Não, sabe, tu percebe que tu já engaja, tu traz o coração, e até porque quando eu falo em coração, as metodologias de educação que transformam, eles falam que se você está dando uma aula e você não toca, a pessoa não se emociona, né? Que pode ser positivo, ela pode ser lá, Flamengo, alguma coisa assim, mas se você não traz a emoção, né? Que seja para ela refletir de que ela precisa ser transformada, ela não aprende. O movimento vem da emoção, né? Qualquer movimento só vem da emoção. Esse lado da emoção é muito louco, assim, conecta muito com o que o Maicon falou, porque as interações positivas ou negativas com o colaborador e como você estimula ele, a minha impressão é que o maior desafio que o empreendedor tem é construir as suas skills de gestão emocional. Porque em alguns momentos você vai ter que se dividir em dois, né? Você vai ter que pegar o teu lado emocional, que está tomando porrada e está segurando e tancando ali o crescimento da empresa, e pegar e blindar o teu time dessas porradas para abastecer emocionalmente eles com uma visão positiva e de crescimento, de que existe um horizonte positivo. Se em algum momento o empreendedor deixa de ser esse filtro e o teu time começa a tomar porrada direto na cabeça, fica totalmente atordoado e não consegue mais executar as tarefas para sair daquela situação. Eu não sei se você entende essa visão. Não, faz todo sentido e a gente, inclusive, no momento agora na empresa,
teve uma demanda que eu tive que atender e atender cliente por cliente. Eu não deixei que o suporte fosse atender, eu não deixei que outro funcionário fosse atender, era um problema a ser resolvido, então eu sentei com cada cliente. Segurou a onda, atendi, segurei absorveu a onda, isso. Deixa comigo, esse aqui é para mim. Né? Então, eu tenho que proteger emocionalmente a equipe. Eu vejo muito empreendedor deixando isso acontecer diretamente, né? Estoura alguma coisa que o líder precisa assumir a postura de líder e resolver de frente e coloca o time para assumir isso. Só que o time não tem uma preparação emocional para lidar com o desafio, o sonho não é necessariamente do time, o estômago e a capacidade de aguentar aquilo não é do time. Então, isso é um equívoco que acontece na gestão, na minha visão. Aquele famoso meme da internet da diferença do chefe e do líder, né? Isso. O líder, ele vai à frente, né? O chefe, ele manda alguém ir, né? Mas também às vezes tu tem o trabalho de construir novos líderes, né? E também. A forma de você jogar no reconhecer fogo, o né? líder botando ele no fogo. Então, na realidade, tem os dois elementos ali. Tem que chegar e verificar o que vale a pena fazer. Verdade. Esse é um desafio, eu acho, né? Eu gosto muito desse tema, né? Que eu estou como presidente do Núcleo de Tecnologia e Inovação lá da CIG, né? A própria associação empresarial desenvolve muitos líderes, até prefeitos, né? Saíram lá como foi presidente antes da nossa casa, da associação empresarial. Mas esse é um desafio que a gente precisa trabalhar, a gente precisa trazer a geração mais nova para desafiá-los, né? Então a gente tem vários cases lá de jovens que estão despontando, são coordenadores, né? E quem tem interesse da nova geração em realmente articular, ser a pessoa que está levando a transformação, vai longe, porque a galera é muito conectada com a tecnologia, tem facilidade com redes sociais, e quando eles entendem o propósito deles e você encaixa isso, né, o resultado é muito positivo. E a gente muitas vezes percebe as empresas reclamando que não tem colaborador, não tem funcionário, não tem líder, mas de maneira nenhuma incentivam isso. Não abrem vagas para os estagiários, o estagiário nunca, ele só vem e estagia, ele nunca tem uma vaga para ele. Sim, nunca é efetivado. Nunca é efetivado, não cria essa conexão, né? A gente chama de plano de carreira, não é plano de carreira, mas ter a possibilidade de fazer, assim como na educação, de que você não deve estar limitado a estudar somente aquela área que você está delimitada, mas sim que você possa explorar, né? Na Finlândia é tudo muito natural, as coisas, você vai estudar o que você quer, não tem idade, não uma criança de 7 anos com 12 anos, ela está na mesma sala e tudo mais. Claro, tem uma série de pontos que a gente nem entende isso, né? Aqui no Brasil, não daria para fazer porque a gente tem uma estrutura muito formatada da década bem de 50, né? Então, mas isso faz com que as pessoas desenvolva o potencial que ela tem, a criatividade, a inovação e o resultado de excelência. Por quê? Porque tu potencializa. Eu lembro, né, de estudando na Finlândia, tinha uma criança que queria estudar sobre o DNA da maçã e ela queria falar com a NASA e eles fizeram a oportunidade dela conversar com alguém da NASA, cara. Imagina você criança tendo o que o Maicon falou, né, que você poder fazer tudo aquilo que você quer fazer. E muitas vezes a gente tem que disponibilizar isso quando a gente fala em educação empreendedora no Brasil, né? Vamos voltar para a história? Vamos lá. Tá, o Maquete tinhas trabalhando já, Maquete tinhas começado a estudar material de enfermagem, material de... Ele começou a fazer curso, dar aula sobre esse assunto. Então, já tinha uma escola, né? Era um ótimo professor, né? Gostava de ensinar a salvar vidas, era apaixonado por isso. Trabalhei, né, no SAMU, trabalhei no resgate da rodovia, fui bombeiro voluntário. Você é punk, né, cara? Sim, eu era apaixonado pela adrenalina. Aí é pressão, né? Exato, exatamente. E o trabalho dessas pessoas é lindo demais e muitas delas, né, fazem por amor, né? Não é pelo salário, até porque o salário é mínimo, né? Mas começou a acontecer algumas necessidades. Como eu te falei, fiz administração de empresas, aí fiz meu primeiro curso de liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz. Aquele curso mudou os meus resultados, mudou totalmente os meus resultados. E eu fiquei apaixonado, falei, poxa, todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que fazer esse curso. Mas esses cursos de desenvolvimento de alto impacto, eles são caros. Eu paguei em 2012 R$3.500. Eu não tinha nem condição de pagar aquele curso. E o cara parcelou para mim em 10 cheques de R$350 para eu poder fazer o curso, né? E quando eu dizia, cara, você tem que fazer esse curso, cara, esse curso abriu minha mente. Ninguém fazia. Claro.
E aí eu montei um grupinho que toda semana eu replicava o que eu tinha aprendido no curso gratuitamente. Eu queria que aquilo fosse acessível às pessoas, né? Aí fiz programação neurolinguística, me formei como master em programação neurolinguística, fiz coach, master coach, business coach, sou analista comportamental e não parei mais, né? Mas sempre conforme a necessidade foi chegando, eu fui buscando novos conhecimentos. E aí, como é que chegou a aceleradora nesse assunto? Então, a aceleradora veio quando início do ano passado nós compramos uma empresa de software, né? Eu achei bem amolecado. Ano passado? Início do ano passado, as negociações começaram no final do anterior, né? Porque o SB Group já existia, então. A Smart Business já existia. A Smart Business era esse trabalho que estava fazendo de dar cursos e coisas assim? Ou? Não, a Smart Business é gestão de ativos financeiros, né? Tá. É que eu pulei uma boa parte da história, né? Sim, Depois, em 2016, eu passei a escola para o meu sócio, fui para São Paulo trabalhar como diretor de marketing de uma empresa de cosméticos que tinha lá, foi uma experiência incrível. Eu, como Master Coach, na época, eu viajei o Brasil todo dando treinamento. É uma empresa que tinha mais de 90 mil pontos de venda, então, assim, tinha equipes gigantes de vendedores. Então, o meu trabalho era treinamento de alta performance para esses vendedores, né? Essas equipes de vendas, né? E foi uma experiência incrível, larguei essa parte. E como, né, já olhava muito para o mercado financeiro, investia, aplicava meu capital, aquela coisa toda. Tive a experiência com uma empresa que trabalhava com gestão de ativos, e aí onde falei, por que eu não tenho a minha empresa de gestão de ativos? Gestão de ativos, no caso, era financeiros? Operar mercado financeiro, né? Bolsa de valores, né? B3, Forex, né? E criptoativos, né? Então, por que eu não abro a minha empresa de gestão de ativos? Aí começou essa trajetória em 2018, né? Nós começamos a olhar para esse mercado e ensaiar alguns movimentos, efetivamos... Tu acha muito diferente cuidar de dinheiro do que cuidar de gente? Cara, é totalmente diferente. O mercado não tem coração, o mercado te engole, se você bobear, você vai para o chão, não tem conversa, né? Mas a minha sensação é que a gente olha olhando de fora, a aproximação de qualquer tipo de mercado, é que existe um cassino ali dentro do processo de negociação, onde você parece que é sempre o otário na negociação. Existem manipulações pesadas, né? Existem manipulações pesadas no mercado, né? A gente chama das sardinhas e as baleias, né? As baleias movimentam muito a água, né? E as sardinhas têm que ir no embalo. Se elas não forem no embalo, elas são engolidas. A gente vive na vida, digamos, falando da questão do desenvolvimento da inteligência emocional, de conhecer as pessoas, de saber comunicar, de envolver as pessoas, mas no mercado não tem isso. Né? No mercado, eles são extremamente... Todo relacionamento abstrato é sempre um processo de usar os outros. Cartesiano. Assim, é bem cartesiano. Então, tem uma outra jogada, foi uma outra língua que teve a aprender, de certa forma. Sim, foi. Foi uma experiência, algumas pancadas pesadas, né? É um jogo duro, de jogar, mas a parte educacional também tem eu vou falar de livro, né? Porque dinheiro é emocional. E aí é muito interessante, eu cheguei a ter 16 traders trabalhando para mim e tem trader que opera muito bem em $1.000, mas quando você coloca $50 mil nele, ele não consegue operar. Caramba. Dinheiro é emocional. O cara está com um resultado incrível operando $1.000, mas com $50 mil ele não consegue, ele perde. Então, a mentalidade dele tem que estar preparada. Hoje, graças à empresa de software que nós compramos, todos os nossos processos de operações são automatizados, né? A gente tirou o fator humano da operação financeira. Claro que tem que ter um olhar humano também para análise, né? Mas o software, ele faz tudo, né? Porque dinheiro é emocional. Quando a gente entra no mercado financeiro, esse controle das emoções também é fundamental, né? O mercado está caindo, você vai se desesperar ou você vai comprar mais, né? Você vai acreditar, não, você está fazendo uma análise correta, ok, você está com os stops no lugar correto, você está fazendo uma gestão de capital correta ou não, ou você vai ser engolido. Fica tentando decifrar o Kendall ali, o que ele está tentando me dizer. O Jimmy já entendeu o jogo, já sabe como é que funciona, já brinca aí, né? Já então... Eu quero que ele comprava um monte de Shiba Coin, eu sei disso. Eu não sou muito fã das meme coins, eu sou mais conservador. Né? A Shiba vai mudar a minha vida. E teve gente, né, que mudou agora com a Pepe, né? A Pepe foi uma surpresa aí. Eu e o Dudu estamos nessa aí, a gente brinca lá. Ganharam ou perderam? De tudo, né? De tudo.
De tudo, o que será que... Exato. E eu gosto muito dessa parte do mercado, ela é fundamental, mas a minha paixão mesmo é a parte educacional. Eu amo estar na educação. Mas aí a empresa que eu adquiri estava relacionada exatamente a esse problema de chegar e fazer trading de forma automatizada. Não era só o trader, né? Eu estava na época com 3 empresas de software diferentes trabalhando para mim. Uma desenvolvendo um sistema, outra desenvolvendo robô, outra isso. E nada dava certo. E era assim. E hoje é uma demanda latente no Brasil, né? O Brasil tem uma necessidade de 400 mil novos operadores, desenvolvedores por ano e a gente não forma nem 40 mil todos os anos, né? Então, existe uma demanda no mercado. E aí eu achei uma molecada trabalhando num sótão em Curitiba, né? E falei, cara, é isso aqui. Eles tinham o conhecimento em tudo que eu precisava. E aí fizemos um acordo, comprei uma parte da empresa deles, né? E trouxe eles para dentro da operação para desenvolver os meus sistemas, né? E aí foi a minha primeira experiência com uma startup, né? Porque no começo eu dei dinheiro para os meninos, o dinheiro fez evaporou. Porque eles são ótimos em criação, ótimos em desenvolver, mas gestão zero, né? Não tinham experiência nenhuma com gestão. E aí eu estou contando porque é o início da aceleradora, né? E aí um dia eu cheguei lá, eles tinham contratado uns 15 programadores, estavam desenvolvendo 7 projetos ao mesmo tempo. Eu falei, mas não foi isso que a gente combinou? Eu cheguei lá, fiz um alinhamento, 15 dias depois eles tinham mudado tudo. E eu falei, mas o que vocês estão fazendo? Não, esse time está desenvolvendo isso, esse está desenvolvendo isso. Eu falei, tá, cadê o business plan disso aqui? Como é que você vai colocar isso aqui no mercado? Está desenvolvendo para quê? Com que objetivo? Como? Mas não, e o benchmark, a análise do mercado, e o tamanho desse mercado? Não, parou, gente, parou. Aí analisei projeto por projeto, a gente parou com 5, falei, para esses 5, vocês vão se concentrar nesses 2 aqui, né? E aí eles desenvolveram um MVP que a gente vai colocar no mercado ano que vem, e como eu não entendia muito desse mercado de startup, contratei uma consultoria para avaliar, né? E aí só o MVP que eles tinham desenvolvido valia 15,5 milhões. Eu falei, caramba, como assim? Eu tenho que colocar, tem com quantos usuários? Não, do jeito que ele está aí, ele vale isso. Se colocar no mercado, ele vale muito mais. Eu falei, gostei dessa brincadeira. Eu não tinha gastado nem 200 mil para desenvolver aquilo ali. Eu falei, gostei dessa brincadeira. E aí comecei a estudar o mercado de startup, né? Fui o mercado de inovação. Fiz algumas mentorias em São Paulo sobre startups, comecei a fazer alguns cursos, li todos os livros que eu podia sobre o mercado de startups. E aí contratei uma consultoria para a gente fazer o plano de lançamento da Venture Builder. Né? Sim, porque tu enxergou, cara, tenho aqui o MVP de uma startup que eu estou investindo, isso aqui tem um potencial gigante, quero mais disso. Quero mais Foi disso. Essa tua... Exatamente. Falei, nossa, eu quero brincar, eu quero entrar nesse jogo. Quero outros sótãos perdidos pelo Brasil. Deixa eu fazer uma observação sobre esse ponto, porque eu sou investidor anjo também, né? E aí tem esse lado de você pegar uma ideia, digamos, do PowerPoint e chegar e fazer a emissão das primeiras notas fiscais, a transformação na geração de valor para a sociedade é absurda. Assim, o valor, a gente está falando do valuation, a avaliação de uma empresa vai de 0 para 15 milhões. É inacreditável a geração de riqueza. Só que isso é uma realidade, porque 6 das 10 maiores big techs que nós temos no mundo nasceram numa garagem, gente. Então isso é uma realidade. A inovação, ela engole a tecnologia engole mercados tradicionais. Eu posso citar aqui, gente, Kodak. Vocês lembram da Kodak? Sim. Tu é novo demais. O Ferrari e eu vamos lembrar, né, Ferrari? Mas a Ferrari, ela imprimia 85% do papel fotográfico do mundo. Cara, e ela desapareceu, por quê? Porque ela não acreditou numa tecnologia das câmeras digitais. Ela fez uma câmera digital. Eu não sabia. Eu sei que as primeiras câmeras é aquela que você colocava um disquete ainda, cabia 2 fotos e a foto era horrível. Né? E era caríssima a câmera, então ela não acreditou nessa tecnologia e ela foi engolida. A Nokia também tinha um aparelhinho que é tipo um tablet que você chegava e parecia um celular, só não tinha chip ainda, mas tinha Wi-Fi, tinha tudo. Aí eu ficava assim, meu Deus, por que não fizeram isso aqui virar o iPhone, né? Tipo, eles tinham na mão e jogaram fora. Exatamente. Então, assim, ou você acompanha a tecnologia e a inovação, ou você vai ser engolido. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. E esse jogo das startups é incrível. Mas eu vejo que ele também é um jogo arriscado, né? Porque existe um dado aí que a maioria das startups não passa da fase de ideação. Quando chega no vale da morte das startups, que nós chamamos que é a fase de validação do projeto, ela acaba por ali.
Então, é fundamental, e esse é o nosso trabalho como Venture Builder, analisar os projetos. A primeira coisa que eu avalio é quem é a pessoa. Né? O cara está procurando um salário, né? Porque tem que dizer, não, eu quero entrar na aceleração, porque daí se tiver um salário para poder trabalhar só nisso aqui, eu falei, opa, parou. O cara não está pronto para o negócio. Ele quer um emprego, né? Ele quer um emprego, né? Ele quer comprar o emprego dele. Se ele quer um investimento, não, eu estou precisando aqui de 100 mil, quanto vale o teu carro? Vale 70. Eu falei, já vendeu o teu carro para colocar no negócio? Não posso vender meu carro. Eu falei, rasgar o dinheiro dos outros é fácil, né? Se você não está disposto a rasgar o seu, meu amigo, né? Então, você tem que avaliar quem está no jogo. Por mais linda que seja a ideia, se eu não tiver uma pessoa com fibra suficiente para tocar o projeto, ele não vai acontecer. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois você vai validar tamanho de mercado, potencial de mercado, tem que ter uma análise coerente. Tá, em vez de chegar e tentar apoiar algumas startups, você já fosse direto montar uma ideia de uma venture? Então, aí nós estávamos com 2 startups no jogo já, né? Porque eu comprei a empresa de software e a gente começou o projeto do Banco Digital, né? O Bibank, né? Nós estamos aí nos finalmente para o lançamento dele e já estávamos trabalhando com 2 startups, né? E aí eu dizer, cara, e se a gente trouxesse, comecei a ver esse jogo das acelerações, de trazer projetos, de captar, né, fazer esse funil, né, receber projetos, trazer investidores e conectar, né? E é um jogo incrível. Aí o Wagner me trouxe o modelo de Venture Builder 4.0, porque qual era a minha preocupação? O investidor colocar o dinheiro na startup, se a startup não der certo, ele perdeu tudo. Não tem jogo, não tem conversa. O dinheiro não é um dinheiro que fica com liquidez, é um dinheiro que vai ser mobilizado no negócio. Sim. Né? E no modelo de Venture Builder 4.0, você não põe dinheiro na startup, você cria a estrutura para ela. Então, na Venture Builder, nós temos um que nós chamamos de Centro de Serviço Compartilhado. Um CEO, que é o Wagner, gestor de projeto, analista de RH, jurídico, a parte de desenvolvimento, a parte de gestão comercial, a parte de comunicação e marketing. Então, grandes profissionais, fora o nosso conselho. O nosso conselho é um time assim, de ponta, com o Jorge Azevedo, que é escritor, palestrante, investidor anjo, está lá, junto com o João Kepler, o Ricardo Pamplona, que é CTO da Ascensos. Então, né, grandes nomes que estão ali no nosso conselho para analisar e ajudar as startups. Agora, quanto vale isso? Vocês são empreendedores. Imagina você já começar a sua empresa tendo um CEO, um gestor de projeto, um analista de RH, um gestor comercial, jurídico. Quanto custa isso por mês? Sim, já nasce grande, né? Custa muito. Você entende? Então, você entregar esse centro de serviço compartilhado para as startups, onde ela tem 2, 3 horas com cada profissional toda semana para alinhar os processos dela, vale mais do que você dar dinheiro para ela. É que, na verdade, assim, eu acho que tem esse lado porque você consegue fazer o empreendedor manter o foco dele no core business, na paixão, na capacidade dele e reduz o risco das inabilidades dele de gestão. Exato. Né? Então, as falhas que ele vai cometer financeiramente, com pessoas, com o direcionamento estratégico do negócio. Ou seja, se você é bom numa coisa, faz o que você é bom, né? As Exato. outras coisas a gente dá o suporte para... E o profissional de fora, ele traz um olhar sem emoção. Sim, Né? sim. E isso é muito importante, porque às vezes você está tratando, né, não quero demitir aquele cara porque ele é meu amigo, não quero, né? Exato, Mas você tem que ter um olhar de gestão, né? Então, e se você for contratar hoje uma boa empresa de consultoria para trabalhar na sua empresa, cara, é 120 mil, 2 meses de trabalho. Agora, quanto custa você ter para uma startup um time desse 6 anos acompanhando eles? E dá muito resultado, né? Dá muito resultado. Os nossos conselheiros ali com reuniões de 1 hora ali, eles transformaram muitos dos resultados das startups, desde uma conversa com um cliente, uma negociação, né? Nós tivemos uma experiência, 2 experiências nesses últimos 2 meses ali que eu fiquei impressionado com a negociação que foi sugerida pelo conselheiro para a startup. Eu falei, cara, eu não tinha pensado num negócio desse. E eles fizeram uma proposta estratégica para o cliente. Sim. E fecharam um grande projeto. Né? Aí, além da rede, né? Eu vejo um grande diferencial da SB Group, né, que o Michael conseguiu, é a rede de contatos, de conexões, o fato dele ser convidado também fazer parte do lead, né, que vocês são parceiros. Sim. Aqui. Então, né, surgiram pelo menos 3, 4 grandes projetos aí para as startups por meio dessa rede de conexões.
Então, isso também ajuda e O contribui. SB Group muito. é a empresa, tá É a relacionada, mãe, é a mãe, holding, né? é a holding, E onde tem as outras empresas conectadas. tá, e a Venture A Venture Build é SB Hub. Group. SB Hub. Hub. SB Hub. Por que SB? Smart Business, Smart né, que é Business. Smart Business Group, né? Daí cada empresa, né, o B-Bank é o Business Bank, né? E aí a gente fez as logomarcas, né, sempre no mesmo padrão. Claro. Explica como é que é Venture Builder 4.0, fala um pouquinho o que é isso aí. Então, é um modelo, né, onde ele tem, né, além do centro de serviços compartilhados, que é o que o Maicon já explicou, é uma holding de investimentos, então tem que ter esses aportes e ter um grupo de investidores, inclusive a gente fez uma comunidade. Uma Venture Builder, em geral, já tem uma parte de serviços compartilhados desde o princípio, assim, né? Exato. E também, normalmente, tem os investidores, né? Uhum. O nosso grande diferencial é o hub da rede de conexões, que a gente vê, como eu acabei de comentar, que também é um dos pontos do 4.0, né? Então, tem o centro de serviços compartilhados, a rede de contatos que a gente chama de rede, né, de hub, na verdade, do nosso grande hub, de conectar tanto as startups, quanto o conselho, quanto a comunidade toda da SB Group, a holding de investimento e também a parte do portfólio, porque a gente, né, hoje já vende serviços, uma plataforma de espelho de vendas que é da GoBroker, uma startup, né, que atua, os founders são de Curitiba, Joinville e também São Paulo, né, que é uma plataforma. Essa semana passada, a gente, por meio da SB Group, da SB Hub, a gente agendou com a Calabres, que, cara, é uma das maiores construtoras de casas populares de São Paulo, né, e aí foi por meio da SB Hub. Então, isso dá um grande potencial de crescimento nas nossas startups. E essa gestão do portfólio são todas as soluções que a gente oferece. Do Banco Digital, da SB, da DuckTech, que é a nossa startup software house, da Ingresso Gospel, que é uma tiqueteria. E então, a gente trabalha com esses quatro Mas pilares. o 4.0 veio algum conceito de algum lugar? É que o 4.0 junta esses quatro conceitos, quatro né? conceitos. Então, investidor anjo, o filtro de seleção por meio de um conselho de administração, o centro de serviço compartilhado e todo o time de network. Entendi, porque eu estava tentando verificar, porque eu não estou me lembrando de conceitos de, como é que é, 4 versões de de 4 versões. Não. É um modelo normal, só que a gente chama de 4.0, porque tem essas 4 frentes que o Michael acabou de explicar. Mas é um desafio também, a Venture Builder, em geral, elas têm, digamos, um enfoque de nicho de mercado que ela é expertise e é muito focada, vamos dizer assim. Ela tem uma tese. Sim, assim. A nossa tese é fintech. É fintech? Pela experiência já do banco que vocês estão montando? Exato. É porque tudo conecta, né? Então, e a gente está tendo uma experiência muito legal de trabalhar as startups não na vertical, cada projeto isolado, mas fazer uma conexão entre os projetos, né? Por exemplo, uma das nossas startups estava com um sério problema de desenvolvimento. Ela está 2 anos desenvolvendo a plataforma dela e não sai do lugar. A gente conectou uma startup, que é a Duck, a DuckTech Soft House, conectou os dois e a Duck está resolvendo esse problema para ela, assim, o que ela há 2 anos não está conseguindo fazer, a Duck está resolvendo agora. A última parte agora, em 15 dias, vai estar rodando. Né? Exato. Por exemplo, a Duck fez um sistema agora que nós estamos atendendo um grande cliente que movimenta em torno de 18 milhões mês no marketplace dele. Tem 60 mil usuários na plataforma, a Duck fez essa plataforma. E aí a gente já está negociando para conectar o nosso banco digital para ser o meio de pagamento, para que cada usuário da plataforma abra uma conta no banco digital para usar, para receber o seu pagamento, para receber suas comissões. É a criação de um ecossistema que um negócio alimenta o outro, né? Só que se você for olhar, isso não acontece comumente, né? O Wagner mesmo coordenava um espaço com 28 startups incubadas, né? Ele falou que em 2 anos teve 2 ou 3 startups que fizeram um negócio entre elas. Poxa, mas tem como conectar, sabe? Tem como uma somar com a outra, né? A Ingresso Gospel pode usar toda a nossa plataforma de meio de pagamento, de recebimento. Então, tem como a gente fazer essas conexões e uma startup somar com a outra. Eu acredito demais nesse trabalho
numa horizontal, não numa vertical, conectando Sim. os negócios. Não deixar que isso aconteça só organicamente, mas fomentar essa conexão. Qual que é o papel do CEO de uma Venture Builder, Wagner? O que você faz, assim? O que é o teu dia a dia? Que tipo de problemas você encaminha? Eu tenho dois grandes desafios ali, que é dar todo o suporte para nossa comunidade de investidores. Então, a gente chama de comunidade mesmo, Sim. porque a gente Dá feedback. Não, na verdade, também, mas é criar esse relacionamento de negócios entre eles também, de mentorias, né? Porque a gente tem o Jorge Azevedo, que já investiu em mais de 460 startups. Aí a gente tem os clientes, por exemplo, da SB Group. Normalmente são investidores, mas é um dono de uma academia, dono de uma loja, dono de posto de gasolina e tal. Não tem experiência com a área de inovação. Então, quer investir, mas tu não vai só investir o teu dinheiro e esperar o projeto de 6 anos no final. Tem que ser smart money. Mas tu vai participar dessa comunidade de investidores que tem o Fernando Seabra, o Jorge Azevedo, o Jean Liskovski também, né, que daqui de Florianópolis. Group, Isso. Então, essa comunidade são as pessoas que vão compartilhar, né, experiências, cases. Olha aqui as startups. Eu posso ser investidor? Pode, mas eu também posso ser um advisor, eu posso ser um conselheiro antes de investir e apoiar aquela startup. Pô, tu é da área de construção civil, tu pode ser lá da GoBrooker. Pode, vamos lá conversar com eles. Então, mas tu não vai ter 10%, 20% da startup. Sim. Vai ser um mínimo, tu não vai ganhar nada, mas tu tem um percentual de 0,75%, 0,5% ou 1%. Tu tem interesse, porque funciona assim essa máquina, né? E os investidores não têm essa experiência. Então, o meu desafio é fazer toda essa comunidade dos investidores rodar e principalmente as nossas startups, né? Fazer com que elas se conectem com toda a nossa equipe. Então, eu agendo semanalmente todas as demandas. Ontem a gente estava fazendo uma rodada com uma startup. Não, eu quero o marketing novamente, Wagner, jurídico só para fechar e a parte de tecnologia. Beleza, já agendei, já programei. Na semana que vem já tem todas as agendas com as necessidades dela atendidas, né? E mais outras coisas, porque eu olho todo o nosso ambiente, mercado, né? De eventos que acontecem, né? Ontem compartilhei no grupo lá um evento que da construção civil que o Joinville vai fazer agora nos próximos meses e tal. E eles já responderam, vão avaliar a possibilidade deles estarem participando da feira como expositores e tudo mais. Como que você consegue fazer a startup se tornar proativa e enxergar as próprias demandas? Porque às vezes uma startup está com uma dor e ela não sabe que está sentindo aquela dor e ao mesmo tempo o centro de serviço compartilhado não consegue enxergar que aquilo está acontecendo. Sim. Então um não vê o outro. Uhum. Como é que você constrói essa visão? É bastante feedback. Eu trago, né, os nossos conselheiros ou a nossa equipe para reforçar esses pontos e também me coloco à disposição, né, eu e até algumas pessoas que já acompanharam, deixo sempre o nosso conselho principalmente à disposição. Gente, a gente vai ter, né, na semana passada a gente teve aquela grande reunião, um dos conselheiros ia participar, no fim ele não participou, mas o pessoal de tecnologia participou, o CEO um CTO da tecnologia lá participou com a gente, e no final das apresentações, que foram 2 apresentações para 2 grupos de construtoras, a gente deu o nosso feedback, olha, né, tal coisa precisa melhorar, tal coisa não estava pronto, percebe agora que um conselheiro já tinha dado há 2 semanas atrás um feedback para eles, de algumas coisas que eles precisavam melhorar e mudar, e eles não fizeram. Né? Ou precisavam melhorar ainda mais e não estava pronto. Então, esse feedback, né? E não adianta só dar o feedback e falar, a gente tem que mostrar na prática, e mostrar na prática é participar ativamente das operações deles e reforçar, gente, agora é assim, agora é assado. Né? Então... E assim, algum exemplo, né? Eu tinha uma startup que estava querendo lançar a plataforma dela em 15 dias. Não, a gente quer lançar em 15 dias. Aí quando a gente foi fazer a análise com o nosso conselheiro, que tem uma agência de marketing, né? Ele destruiu o projeto dele. Destruiu. Isso aqui. Não ia funcionar nada, cara. Não ia funcionar nada. Ele falou, poxa, não, se não arrumar isso, eles mudaram para 45 dias o lançamento e começaram a organizar. Então, esse olhar maduro de pessoas que têm uma vivência já no mercado, para a startup é fundamental. Deixa eu entrar nessa seara, que é um nosso que a gente... É uma área que a gente tem muito carinho, que é o lado da comunicação. A gente já falou quantas vezes produz o podcast. Como é que vocês veem esse lado? Eu acho que a parte de fintech tem muito B2C, né? De chegar e atingir o mercado que é muito pulverizado. Então, o processo muito de marketing oferta, é difícil. Né, como é que vocês veem esse lado da comunicação? Eu acho que a gente ainda tem uma pouca tradição, pelo menos aqui em Santa Catarina, no processo de comunicação. Como é que vocês veem isso?
Não, perfeito. Nós temos hoje, né, um conselheiro estratégico, né, que é um dos profissionais de comunicação e marketing mais habilidosos que eu tive o prazer de trabalhar. Mas na parte, né, de site, comunicação, internet, parte visual, né, ele tem uma agência que faz um trabalho excelente, e eu tive a experiência de trabalhar com ele em alguns projetos que ele fez certos milagres, né? Ele trabalhou numa empresa agora que vendia 60 milhões de chá por mês. Caramba. Né? Em chá. Eu falei, caramba, chá? Né? Pô, como é que você vende? É uma commodity, é uma coisa de, teoricamente difícil de diferenciar. Não, e vender para o consumidor final, chá. Uma empresa vender 60 milhões todo mês em chá. Eu falei, poxa, né? Tem aquele, mas também a construção do storytelling, da narrativa, até aquele desinchar, né? Que nossa, teve uma Era mais ou menos, era um seca-barriga o nome do chá, né? Então ele trabalhou nessa parte de comunicação, né? Hoje nos falta, né? E é uma das coisas que nós estamos buscando, é alguém que faça essa comunicação como vocês aqui, esse podcast, assim, sabe, profissional, essa visão de entrevistar, de trazer, sabe, a startup, de levar a ideia dela, de trazer essa maturidade dela, é uma coisa que está no nosso roadmap para trabalhar, principalmente quando a gente terminar de construir as instalações da SB Group, né? Então nós temos essa visão que comunicação é o início de tudo. Você pode ter a ideia mais linda do mundo, se você não souber comunicar ela, acabou, meu amigo. Mas a gente já tem mapeado. Desculpa. Pode falar. A gente já tem mapeado, inclusive, os influencers, que hoje não tem como fugir, né? Como é tiqueteria e tal, a gente já tem mapeado quem serão, né, numa próxima fase, porque a gente está nos primeiros meses agora, né, estruturando para atuar no crescimento. E no nosso modelo, o que é estratégico para nós, né, de comunicação não externa, mas a gente já vem conversando com fundos de investimento, com esses parceiros que vão ser os possíveis compradores das nossas startups. A gente também já está articulando, não de forma no mercado, não estamos, né, criando nenhum material digital nesse sentido, mas sim fazendo reuniões, agendando, apresentando já, e criando os relacionamentos com quem vai ser o possível comprador das nossas startups. Eu vou trazer para uma narrativa que a gente gosta de trabalhar. Muita gente, eu uso muito a referência do caso do Steve Jobs, Bill Gates e coisa parecida. A gente tem uma coisa lá nos Estados Unidos de personalizar, digamos, as empresas, chegar e fazer as empresas parecerem mais humanas pelo fato de estar relacionado com aquelas pessoas. A gente no Brasil parece que constrói as empresas e só quer mostrar um nome, não quer fabricar uma imagem para o empreendedor. A gente não faz as empresas ficarem humanas, né? Digamos, a gente fala da VEG, mas não sabe quem é os caras que são os donos, tocam a VEG, por exemplo. E a gente, será que a gente está fazendo errado? Será que a gente está fazendo certo? Como é que a gente está fazendo as pessoas ficarem envolvidas com as narrativas, as histórias bacanas que a gente constrói assim das empresas legais que a gente tem na região? A gente tem um planejamento de marketing que a gente vai fazer tanto na SB Hub, quanto ajudar e ensinar as nossas startups a fazer exatamente isso. Os founders. Mas nem eu estou mais perguntando sobre a opinião de vocês sobre esse ponto de vista, ver se a gente está certo ou está errado nesse ponto de vista, cara. Porque eu não sei, eu fico com uma sensação que a gente está fazendo errado, não sei. Não, nós temos a mesma percepção, não sei, né? Eu acho que estamos alinhados que é a mesma percepção da SB Group, e a SB Hub, ela vai precisar ter essa cara pessoal, com a marca dela, mas pessoal, né? Eu vou, nas próximas meses aí, me expor e falando sobre o que é a SB Hub, como funciona. A gente já tem conteúdos, né, sendo divulgado e tudo mais, mas é diferente. A gente está fazendo errado, né? A gente está fazendo errado, né? Errado. A gente precisa comunicar de forma, às vezes, até muito mais simples, básica, mas tem que ter uma cara lá. A gente tem algumas entrevistas que a gente recebe aqui que a assessora de marketing, a assessora de imprensa da pessoa fala assim, você tem que mandar a pessoa que quer vir aqui falar no podcast. O empresário não vê valor nisso, mas a assessora de imprensa vê. Então, ela manda o cara vir falar no podcast. E fala isso, e fala aquilo, e não esquece de falar o outro, né? E eu vejo que é um desafio, inclusive, na nossa empresa, porque, e como o Vai falou, isso é errado, né? Você tem que humanizar a marca, né? Você precisa humanizar a marca. Eu sei que hoje tem instituições que aí não cabem esse processo, não teriam como, mas a grande maioria, essa questão de você humanizar a marca, você dar um rosto para a marca, ela faz toda a diferença, né? Mas é uma responsabilidade, né? O meu time me cobra muito, né? De rede social e tal, mas eu sou o cara... story, né? Eu sou o cara que o meu Instagram é só para olhar os outros. Não... Eu acho que a minha última postagem foi em 2019, sabe? Não posto no Instagram, então...
Então, é uma coisa que nós precisamos melhorar e o empresário tem que vir ver o valor disso, né? Talvez ele não seja a pessoa para fazer isso, não tenha jeito para isso, mas é interessante humanizar a marca. E também talvez é um lado, isso é até um assunto que a gente estuda já há muitos anos, né, Ferrari? Que muitos empresários têm uma visão, uma preocupação com o senso estético que o mercado vai ter sobre ele. Então o empresário quer se colocar como um cara perfeito, né? Tudo meu funciona, tudo é íntegro, tudo é funcionalizo, roda empresa legal. Não comete erros, né? Eu sou perfeito, eu estou aqui com o meu terno alinhado e eu sou imbatível. E, na verdade, a gente precisa mudar essa visão da estética do plástico. Eu chamo isso de plástico, né? É como tu olhar uma embalagem numa prateleira, ela é perfeitinha naquele contexto. Mudar essa visão para uma visão de documentar a jornada, documentar a trajetória. E quando você documenta o processo de construção de uma fintech, de uma etiqueteira, de uma startup de software que começou a fazer um monte de coisa errada, que estava num sótão e que está se evoluindo, você transmite uma autenticidade no conteúdo. Só que você mostra imperfeições. E você tem que estar disposto a isso. Tem que entender também assim que no momento que está dando tudo errado, ninguém vai ficar postando, gente, hoje está dando tudo errado. Claro. Olha que legal, né? Mas você contar o processo como foi, exato. isso é muito importante. Sim. Você, poxa, aqui a gente deu uma cabeçada, aqui a gente errou por isso, aqui a gente errou por aquilo. Como eu até comentei agora. É que nem tu falou agora, eu cheguei lá, os caras estavam com 15 projetos e... Tudo enfim, errado, sem plano, sem isso. Eu falei, não, mas isso aqui é fácil. O dinheiro evaporou. Exato, perdi dinheiro ali, Sim. porque 3 meses eu depositando dinheiro na conta da empresa e eles perderam totalmente o rumo, né? Eu falei, Sim. parei, não dei mais dinheiro. Sim, falei, sim. parou, respira, tira isso. Não, mas vou ter que demitir, vai demitir aqui. Mas é aí que está o aprendizado, né? É muito mais interessante e proveitoso para quem consome esse conteúdo saber que isso acontece assim, do que se você chegasse aqui e dissesse, não, olha, encontrei, os caras foram perfeitos, acertaram 2 MVPs incríveis que, Não, eu posso contar aqui para vocês 1 hora de insucessos. E não é, o foco aqui não é compartilhar o lado ruim, ou contar a desgraça, não é isso. Mas é mostrar a realidade, né, da jornada. E como você superou isso, né? Exato. Como você superou, acho que isso é o mais importante, né? Só deu errado, tá, né? Ok, mas como você superou isso? Isso? Fabrica de novo a narrativa heróica que a gente estava conversando um pouco ali na frente, né? De chegar e passou pelo desafio, né? Olha só, eu passei, não desisti, toquei, tive coragem, enfrentei o mundo. Exato. Mas também a mídia mudou, né? A mídia mudou. A gente tinha uma visão, você pegava, assistia um jornal na TV, tudo perfeito, né? O cara tá lá na posturinha certinho. A internet não, a internet começou a contar um monte de realidades, a mostrar. E também tem outro eixo, né? Que é o eixo dos memes, né? A gente tá falando aqui da Shiba Coin, tem muita coisa que a gente pega pelo lado raso das coisas, né? Você chega e faz uma comunicação para tentar pegar a pessoa pelo gancho. E aí tem os cortes, digamos, a gente, vamos fabricar aqui um corte para o cara ser cancelado, aí fabrica uma notícia, aí fabrica um impacto. É um desafio também, né? Sobre esse ponto de vista. Desafio. É um desafio. O que você enxerga, Maicon, assim, qual que é a tua visão para o SB Group, se tornar um grupo cada vez maior no setor financeiro, com uma esteira de soluções grande? Qual que é a tua visão? Vamos lá. Nosso projeto é acelerar 30 startups nos próximos 6 anos. Né? Então, vai ser um trabalho de construção, né? Escolhendo sempre projetos com potencial de conexão entre eles, porque eu acho que isso fortalece muito e agrega muito valor, né? E o objetivo mínimo é chegar a 1,8 bi de valuation em 6 anos, né? Com as 30 startups. Disso a gente vai ter um retorno bem interessante, né? Legal. Nossa, mãe! Startup, a meta é ousada, mas ela também é bem pé no chão. Muito bom, se vocês chegarem na metade dessa meta aí já... Não, essa é a meta mínima. Essa é a meta. Essa é a mínima. Inclusive o bônus do Wagner só sai se ele atingir quando essa chegar meta, perto né? dos 2 bilhões, né? É que quando a gente olha para... Você fala, lá. poxa, 1,8 bi de valuation, são 30 startups com valuation de 60 milhões. Não é nenhum absurdo. A nossa empresa de software hoje, a gente... Ainda mais o nicho fintech, né? Exato. Já superou, né? A nossa empresa de software hoje, ela só de sistemas desenvolvidos, ela tem quase 18 milhões de valuation. Né? O banco digital, com 20 mil usuários, ele tem mais de 20 milhões de valuation. Então, a gente tem, se você você começar a calcular o valuation e o potencial de crescimento de startups em 6 anos, é uma meta muito palpável, 60 milhões cada startup. Nós queremos atingir mais. Nós temos startups que o nosso
nessa fase de diagnóstico, olhando o tamanho de mercado e o potencial de crescimento dela, ela tem potencial para chegar a 300 milhões de valuation em 6 anos. Então já bate a meta de 5 startups Sim, sim. dentro do nosso planejamento Dilui estratégico. também todo o risco, etc. Exato. E a Venture Builder, ela dilui ainda mais o risco, porque, por exemplo, se uma startup não está dando resultado, eu saco ela do processo e ponho outra. Uhum. Qual foi qual foi o custo que a gente teve? O custo de tempo. Né? Então, a gente tem um time, tem uma folha de pagamento para atender essas startups, e se ela não estiver dentro do que nós pretendemos, se ela não estiver alcançando as metas, se ela não estiver executando o que os consultores estão falando para ela executar, a gente vai sacar ela do processo, vai colocar alguém que queira. Claro. Né? Nós fizemos já na fase inicial, já sacamos uma startup, porque ele nos passou uns números quando o nosso time de compliance entrou para avaliar realmente o DRE dele. No due diligence a história é outra, né? Exatamente. Eu falei, tava tudo errado. Eu falei assim, não, filho, você faltou com a verdade aqui, vem cá. Essa é a parte mais difícil, né? Você Exato. pegar um cara que você não pode confiar. Nossa, a confiança desmonta qualquer coisa. Então mudou todo para a gente teve que sacar a startup. Então esse é o nosso trabalho. Sim. Nós queremos 30 projetos bem-sucedidos. Se chegarmos em 25, já batemos a meta. Se chegar em 20, já bate a meta também. Né? Uma acaba equilibrando a outra. Muito legal, Show de cara. bola, baita papo. Digamos, essa ambição de chegar e gerar valor para a sociedade, porque na realidade a empresa só vale porque a sociedade diz que vale. E a sociedade diz assim, você construiu uma riqueza que é tão relevante para a sociedade que está pagando esse preço para ter esse produto. Então quer dizer o seguinte, a gente está fabricando muito valor para a sociedade, fazendo uma transformação para a sociedade através dos processos que a gente está executando aqui, né? Seja uma Venture Builder, ou qualquer outro tipo, processo de comunicação, o que seja. Muito bacana, assim, eu fico animado assim, de ver se você está construindo lá, cara. Obrigado, Bola, estão mano. convidados para nos conhecer, né? Claro. Vai que a gente vai lá gravar um episódio lá, né? Vamos lá, vamos pra Joinville. Vai pertinho, né, cara? É pertinho. Vamos fazer o Jogando pra Plateia Itinerante. A próxima edição aí de startup, se vocês quiserem se candidatar, quem Claro. sabe vocês passam e são acelerados. pra receber Pois é, rápido. né? Vamos fazer isso. Não, mas é legal, a gente quer estar próximo, sim. Um dos objetivos do Jogando pra Plateia, a partir do último ano, principalmente, foi fazer uma conexão estadual, né? Legal. Conectar Santa Catarina, porque a gente sente ainda que existe, até em Florianópolis, a gente sente essa falta de conectar universos diferentes, né? O que está acontecendo num ambiente, o outro não sabe. O que acontece em tecnologia, gastronomia não sabe, né? Por exemplo. E a gente quer fazer isso em nível estadual também, né? Quer conectar ecossistemas. Então, com certeza, Legal. Obrigado estaremos lá. pela oportunidade aí, gente. Parabéns para vocês, né? Já Parabéns comentei. pelo Quando a gente trabalho chegou aqui, fantástico. tudo é muito, né? A gente percebe que é feito com muito carinho, com muito amor, e vocês são bem profissionais, né? E conseguem Legal. fazer algo bem diferenciado aí. Muito obrigado, ficamos Muito bom. felizes com Show, isso. obrigado. Pessoal, como é que encontra vocês? Quais são os arrobas, As redes os sociais. endereços, redes Boa. sociais? Vamos passar o da SB Group, né? Que eu acho que foi pode ser. o foco, né? Então é @ deixa eu pegar aqui. Fique à vontade. Péssimo. Não, tranquilo. Vocês usam redes LinkedIn- sociais pessoais ou vocês não usam? Eu uso, posso Ah. passar a minha também aqui, Isso. peraí. LinkedIn vocês usam bastante, de Sim. repente? Wagner Silva no LinkedIn e Wagner underline Giovanni underline Silva no Instagram. Ó, já vou Tem te adicionar no Threads LinkedIn agora. Tem Faça Threads. isso também. No LinkedIn é Wagner Silva, com W. E aí- SB Hub underline oficial é o Instagram da aceleradora de startups, e Maicon Demarco, Maicon com Y e K, Demarco é o meu Instagram pessoal, mas vocês não vão ver muita Muita coisa. novidade por lá. Você, LinkedIn você usa usa? LinkedIn, Michael? Não, Eu não Michael uso, não tem. não, Michael. não tem. Não tem. Eu te Entendi. adicionei, tá, Wagner? Já me conectei perfeito, contigo lá. Jimmy. Tamo lá. Legal. Não, mas é isso aí. Conectado. Show de bola. A gente vai deixar também os links aqui na descrição para o pessoal poder encontrar facilmente. Estão sempre convidados para voltar, para contar Legal. as novidades. E a gente quer com certeza comemorar juntamente com vocês o alcance dessa meta e num Opa. episódio legal contando mais essa jornada. Legal, vai ser um prazer. Tá Da bom? mesma forma, a gente vê muito valor nessas conexões, né, de outras cidades, né, isso é muito importante. E a gente fica à disposição, caso tenha evento, podcast, qualquer coisa que precisar, a gente tá aí para compartilhar. Show de Tá bola. bom? Muito obrigado, então. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso. Inscreva-se também nas plataformas de áudio. Você pode consumir o nosso conteúdo nas principais plataformas. E os melhores trechos, os melhores cortes, as dicas de leitura, os insights, hábitos e comportamentos dos nossos convidados são Eu distribuídos tô pensando em aqui cortes, do né? corte que ele vai falar de 1,8
bilhões de reais. A gente vai fazer um Exatamente. corte só sobre isso, né, cara? Tipo, ele Essa vai é a meta fazer mínima. 1,8 bilhões. Meta mínima, 1,8 bilhões. Esse vai ser o corte, certo? O Dudu já tá com... Deus, gente, é de valuation. Das startups, não é meu esse valor. O Dudu já tá com o dedo no gatilho ali pra disparar o corte. Não, gente. Valuation das startups. Tem a nossa a média, parte. 90% disso vai ser dos Claro, dos claro, founders. dos fundadores. Não, a gente tá brincando. Mas é legal porque a gente tem que ter esses horizontes aí. O pessoal adora consumir esses trechos, porque é isso que faz a pessoa se engajar no papo completo. Legal. E a gente quer que todo mundo conheça a história completa de vocês, né? Como Legal. foi nesse episódio. Então, obrigado mais uma vez. Agradecer também aos nossos apoiadores aqui, ao Danco, ao Lid Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima e a doutora Rebeca Reising, que nos ajudam a viabilizar esse projeto. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Pra plateia. Até mais, para a gente. plateia. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.